Veja no ICL Notícias, segunda edição. Química até por telefone. Lula conversa com Trump, pede fim do tarifaço e planeja encontro em breve. Estamos muito otimistas aí que a gente vai avançar. Será que vai ter clima? Paulinho da Força ignora a pressão popular e quer colocar PL da anistia em votação ainda esta semana. Mais golpistas no banco dos réus. Flávio Dino marca o julgamento do Núcleo 3, o grupo do Plano Punhal Verde Amarelo, que tinha como alvo autoridades do país. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando mais uma semana ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, no canal da Voz Trabalhadora no YouTube, também na Web Rádio São João, diretamente de Quixadá, no Ceará, e na Rádio Cultural, na região da cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. Essa segunda-feira, dia 6 de outubro de 2025, ao meu lado está o meu companheiro diário e também aniversariante, Chico. Opa, Gabi, que maravilha. Que alegria em celebrar a sua vida. Obrigado, querida. Vamos festejar. Enquanto tiver, estamos aqui no jogo e festejando, né? É isso. Não tem o que fazer. Vamos tocar para frente. Seguimos firmes e fortes e comemorando aqui. Opa, obrigado, querida. Vamos celebrar. Heloísa Vilela também lá em Brasília, apostos nesse dia sempre especial junto com a gente. Elô, boa segunda-feira para você, querida. Obrigada, dia especialíssimo, porque parabéns para o Chico, o presente é nosso, que a gente divide com ele esse programa tantos e tantos dias, né, Chico? Parabéns, um grande beijo para você. E estamos aqui, né, Gabi? Porque Brasília, exato. E Brasília pegando fogo sempre, né? Uma coisa impressionante. Pegando fogo, Elô. A gente começa por aí também trazendo novidades a respeito daquele encontro. Primeiro encontro telefônico do presidente Lula com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A gente traz novidades a respeito disso, sobre o que se sabe até agora. Né, Elô? A gente tem um trecho já que foi publicado pelo presidente Lula nas redes sociais. Quem me acompanha aqui na tela pode ler junto comigo. Ele diz o seguinte: no telefonema, recordei que o Brasil é um dos 3 países do G20 com quem os Estados Unidos mantêm superávit na balança de bens e serviços. Solicitei ao presidente Trump a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra as autoridades brasileiras. Então, o presidente Lula trazendo o primeiro, vamos dizer assim, delinear dessa conversa com o Donald Trump. O Donald Trump também foi para as redes sociais, daqui a pouco a gente coloca aqui na tela também. Mas, Elô, antes disso, antes de eu passar para você, até porque eu sei que você está acompanhando tudo aí nos bastidores, movimentação no Itamaraty, o Geraldo Alckmin, vice-presidente, já falou com a imprensa a respeito disso. A gente tem o trecho dessa fala falando que é uma boa relação que está sendo construída. Vamos assistir e a gente volta a conversar. Como o presidente Trump reiterou, boa química, conversa proveitosa, e é claro que agora teremos os seus desdobramentos, né? Com conversas entre o próprio presidente Lula e o presidente Trump, que aliás até trocaram os seus telefones pessoais, particulares, e entre as equipes. O presidente Trump designou o secretário de Estado, Marco Rubio, do Departamento de Estado, como interlocutor. Mas foi muito boa a conversa, melhor até do que nós esperávamos, então estamos muito otimistas aí que a gente vai avançar. O Elô, só teve uma coisinha aí que me preocupou na fala do Geraldo Alckmin. Marco Rubio nas negociações, né?
Vamos lá, são 3 pontos que eu gostaria de destacar. O primeiro, esse que você falou, Marco Rubio é, assim, um dos nomes mais reacionários, mais extremistas do governo Trump. Então, essa negociação ficar nas mãos dele não é uma notícia muito alvissareira, mas quem determina os rumos de qualquer conversa é o presidente Trump. E se ele está querendo que isso se resolva, então, claro, de alguma maneira terá que se resolver. O outro ponto que eu acho importantíssimo é que, se você olhar o que disse o governo brasileiro, o que disse o presidente Lula e o que disse o presidente Trump, é muito importante, como me disse uma fonte aqui no Planalto, prestar atenção no que não foi dito, né? Então, o presidente Lula deixou muito claro o que para ele é essencial nessa negociação. São as tarifas e a retirada das punições impostas pela Lei Magnitsky a algumas autoridades brasileiras. Ponto pacífico para ele, isso tem que ser discutido. E o presidente Donald Trump não trouxe em nenhum momento uma alusão que fosse ao nome de Jair Messias Bolsonaro. Não falou no nome dele, não falou no assunto, então para ele é como se esse assunto não existisse, porque esse assunto não foi tratado. E pela conversa de hoje indica que não é o assunto das negociações que se seguirão. Vamos ver se vai ser assim que Marco Rubio vai conduzir essa conversa. Agora, me chamou muita atenção, parece um detalhe bobo, mas não é. Essa história da troca dos telefones pessoais. Não foi, eu apurei aqui no Planalto, não foi exatamente o telefone pessoal. Foi telefone do assessor direto, ou seja, o presidente Lula, no meio da conversa, e foi iniciativa dele, ofereceu para o Trump passar o telefone de um assessor que está sempre com ele, caso você queira me ligar, tirar alguma dúvida, negociar algum ponto. E o Trump respondeu na mesma moeda. Por que eu acho que isso é importante? Não acho que eles vão se telefonar daqui para frente. Lula vai acordar, o Trump vai acordar e falar, sabe o quê? Vou dar uma ligadinha pro Lula e ver o que ele está pensando. Não é isso. Óbvio que não é isso. Essas conversas, né, Chico, só acontecem com muita diplomacia no meio, marca dia, marca hora, acerta a pauta e etc. Mas é um simbolismo. O que isso significa? Qual é o símbolo que está embutido nesse gesto do Lula que foi correspondido integralmente pelo Trump? Que a conversa é entre governos, a conversa é entre estados, a conversa é entre esses dois presidentes. Não há conversa com o deputado Fujão. Não é ele que vai intermediar nenhuma conversação que tenha a ver com a vida dos brasileiros. Acho que esse recado também é muito importante. Importantíssimo, né? Tem um detalhe também no comentário do Trump em redes sociais, que quando ele fala que o telefonema foi muito bom para a economia dos dois países. Assim. Ele fecha a pauta na economia. Não parte hora nenhuma, mesmo sendo o Rubio lá que vai cuidar da intermediação, em momento algum ele fala em justiça do Brasil, em momento algum tem Bolsonaro, em momento algum tem extrema-direita, a economia dos dois países. E eu acho que a história é essa. A história é tarifa, a história é resolver essa pendenga aí e vamos embora. Até porque ninguém quer amor nessa história. O Lula não quer amor nenhum a mais com o Trump, nem, embora tenha essa piada aí da química, mas a tabela periódica mesmo é a economia, o que vale é isso. É isso, Elô. Exatamente. E olha, os dois únicos países do G20 com os quais os Estados Unidos têm superávit, além do Brasil, são a Grã-Bretanha e a Austrália. Então, o Lula também deixou isso muito claro. E às vezes eu até fico pensando até que ponto o Trump realmente sabia qual era a balança comercial dos dois países, né? Sabia que os Estados Unidos tinham superávit, ou embarcou nessa coisa ideológica, nessa disputa que o Eduardo Bolsonaro, com alguma influência de pessoas próximas ao Trump, conseguiu fazer, né? Eu não sei, eu não acho que o Trump sabe de tudo que acontece e nem se preocupa em saber. Então, pode ser que ele tenha caído em si e falar, nossa senhora, eu tô aqui perdendo dinheiro, porque eu ganhava dinheiro com o Brasil e agora eu tô perdendo. Hoje saiu a balança comercial do mês de setembro. O Brasil exportou e importou mais esse setembro do que setembro do ano passado. E o acumulado de 12 meses também foi mais do que 12 meses
dos 12 meses anteriores, ou seja, não está prejudicando o Brasil como Eduardo Bolsonaro gostaria, né? E até porque o Donald Trump não gosta muito de perdedor, né, Chico Sá? Então, vendo que a maré não está muito boa para o clã Bolsonaro, para a família Bolsonaro, também não é interessante para ele ficar segurando a mão ele solta a mão na mesma hora, assim como o Jair Bolsonaro solta a mão aqui no Brasil, de quem vai ficando pela estrada ali, como a Carla Zambelli, etc. O Trump, você pegar a biografia dele, toda a história dele ele não respeita quem o bajula demais e quem perde pelo meio do caminho. Então, acho que o Lula vai aproveitar essa avenida aí que tem para fazer negócios. A história é economia, estúpido, e nada mais. Isso, boa lembrança. Voltamos ao economia, estúpido. E aí o Donald Trump ele foi para as redes sociais. Da época do Bill Clinton, né? Exatamente. Era a plaquinha que tinha lá na mesa do Bill Clinton. Exatamente. É bom sempre a gente contextualizar aqui, né, da onde vem, mas vira e mexe a gente volta para essa mesma questão. No fim das contas, é tudo sobre economia. E ele foi publicar nas redes sociais, o Donald Trump, quando ele conversou com o presidente Lula. A gente mostrou agora há pouco a fala do presidente Lula, o que ele postou. E o Trump foi para a rede social dele, a Truth Social, falar sobre isso. Disse que gostou da ligação. A gente vai colocar aqui na tela para lermos juntos aqui o que disse o Donald Trump. Essa manhã, eu tive uma ótima conversa telefônica com o presidente Lula do Brasil. Discutimos muitos assuntos, mas o foco principal foi a economia e o comércio entre os nossos dois países. Teremos novas discussões e nos encontraremos em um futuro não muito distante, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Gostei da conversa, nossos países se darão muito bem juntos. Depois do sentir uma boa química, teve esse gostei da conversa. Os países vão se dar bem juntos. Acho que ele ficou me esperando. Um esperou o outro. Recíprocos. Para variar, né? Sempre esse desencontro aqui do delay. Mas é isso mesmo, os dois países querem conversar porque os dois países têm interesses econômicos de manter a pauta de importação e exportação, que não deve ser afetada porque atrapalha todo mundo. Não é favorável para o Trump, não é nada favorável para o Donald Trump também. Agora, na cabeça de um bolsonarista, eu não quero entrar na cabeça do bolsonarista, porque tem outras coisas melhor para fazer no dia do meu aniversário. Mas, como na imaginação jornalística, fica pesado, né, para o bolsonarista que apostava todas as fichas na ideia de que o Trump iria salvar o Bolsonaro. Dá um parafuso, né, Elô, essa altura, né, Gabi? Imagina. O cara tá com esse maior papo, essa maior prosa aí com o Lula. Porque já teve a derrota da PEC da bandidagem. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre a anistia dos golpistas também, que estão querendo ressuscitar e tal. Mas a população não aprova. Aí você tem condenação no STF. Somado ao Trump ter uma boa química com o Lula na Assembleia Geral da ONU. Então, aí vem o primeiro papo de telefone e dá tudo certo. Começam a avançar. Não tem nenhuma estupidez da parte do Trump, que era o esperado ali no roteiro, né? Que o Trump cometesse uma daquelas brutalidades dele, né? E era o que o Eduardo meio que estava anunciando também, né? Querendo dizer que ele é genial e que, na verdade, ele está sendo estratégico. Que é um xadrez. Parece quem dizia que o Moro é um enxadrista, né? Não teve xadrez nenhum. Jogaram ali um dominó cordial e nada mais. Elô. É truco. O Lula joga truco e sai ganhando. Né? Aliás, é uma coisa que eu acho que a gente deve reparar. Se houve alguma mudança de discurso, não foi do presidente Lula. O presidente Lula continuou falando exatamente as mesmas coisas que ele falava. Quem mudou de conversa foi o Donald Trump. Foi ele que tirou parte do discurso dele, parte daquela cartinha desaforada que ele mandou para o Brasil, achando que diplomacia se faz assim, mandando carta e publicando na internet, né? Foi ele que retirou boa parte daquela carta e deixou só o que interessa, como meat and potatoes, como dizem os americanos, né? Foi direto ao assunto, é comércio, acabou. Sim, exatamente. Essa observação que você faz, Elô, é muito importante. E a gente estava falando do bolsonarismo, o Chico falou, eu não queria entrar na cabeça de bolsonarista, mas na verdade não precisa a gente nem tentar
entrar na cabeça do bolsonarista, já dá para, assim, só com o último post do Eduardo Bolsonaro nas redes sociais, a gente já imagina que ele deve estar bastante chateado com essa ligação, com a ligação ter sido boa, porque dá uma enciumada. O Donald Trump ainda foi para a rede social, elogiou, depois de falar que a química foi boa. O Kleber Lourenço, ele conversou com um político do PL que manifestou uma preocupação, para quem está me vendo, eu estou aqui abrindo uma aspa imaginária, mas uma preocupação com a postura do Trump, e ele disse que a cada dia que passa, preste atenção nisso, a cada dia que passa, a missão do Eduardo só fica pior. Então, é desse jeito que o Eduardo está sendo enxergado pelos políticos do PL, ou pelo menos por uma parte deles, né? O próprio Eduardo foi para o X antes da conversa do Lula e do Trump acontecer, ou ser anunciada, e ele compartilhou uma notícia da coluna da Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, acreditando que o Trump não queria diálogo com o Brasil. Essa foi uma apuração anterior, do dia 1º de outubro, a gente está agora no dia 6, né? Então ele compartilhou lá, no dia 1º de outubro, a Mônica Bergamo manchetou: Trump não indica interlocutores para organizar diálogo com Lula. E hoje, olha só que azar, né? Envelheceu que azar, como leite. Postou na hora errada, né? Hoje, dia 6, aí às 9 da manhã, o Eduardo Bolsonaro foi e colocou: se bem me lembro, era a agenda do Lula que estava cheia. Eu só fico imaginando qual compromisso um sujeito pode ter mais importante do que poder conversar com o presidente da maior potência econômica mundial. E aí, depois, a própria Mônica Bergamo apurou, publicou hoje a respeito dessa conversa. A manchete é a seguinte: Trump diz a Lula que encontro entre eles foi uma das poucas coisas boas da ONU. Então, meu Deus amigos, do céu, que hora de postada. Acordou lá, não tem o que fazer. Vou aqui, vou abafar agora, vou estourar nas redes sociais. Aí faz um post infeliz, ficou bem pior. Não é só infeliz, né, Chico? Olha o tom do post, é rastejante, é humilhante, é lambe-botas completo, subserviente. Como quem diz, o presidente do Brasil tem que parar tudo se o Trump chamar para conversar. Maior potência não, meu amigo, econômica. não tem. E não é o maior parceiro comercial do Brasil, tampouco. Então não tem que tratar assim, não. Tem que ser tratado com respeito, exigir respeito, que foi o que o presidente Lula fez. Tomou uma postura firme, decidida, sem estardalhaço, sem fazer bravata, simplesmente manteve a autonomia, a soberania, um discurso tranquilo, né, sereno e firme. E foi o que resolveu. Não foi mais nada do que isso. Então, esse pessoal da extrema-direita precisa aprender a deixar de ser capacho, porque capacho não é respeitado por ninguém, não adianta. O tom é muito, como disse, observou Eloá, o que eu pensava era rastejante, né? Isso, lendo, é constrangedor. Rastejante. A Eloá aplicou a definição correta. Se arrastando ali. Como se fosse a coisa mais importante. Mas faltou combinar com a Casa Branca, né? Pois é. Porque o Lula estava disponível para falar com ele já há bastante tempo, né? Mas fato é que sentiu, com certeza, o Eduardo por ter publicado, assim, foi realmente de um timing péssimo. Agora imagina a situação, não pode voltar, porque se voltar o bicho pega, o bicho talvez até prenda, porque não tem, vai enfrentar o processo do Alexandre de Moraes ali pesado contra ele. O que ele fez nesse tempo todo foi o papel de um traidor da pátria, né? Lutando desesperadamente pelas tarifas para prejudicar o país. Então, não tem ambiente para voltar, não há clima para a candidatura dele, que ele esperava ter o apoio do Centrão, o apoio do PL. Hoje, você pega até figuras da direita, como o Eduardo Cunha, já tirando onda do próprio Eduardo Bolsonaro, dizendo que foi a pior coisa que se fez em matéria de política, foi essa missão dele lá junto à Casa Branca. Então, a situação complicada. Daqui a pouco pode até ser deportado pelo Trump. O Trump enche o saco e não aguenta esse papinho no ouvido ali e manda embora. Lu. Agora, também me chama a atenção, sabe o que? Essa manchete
né, que vocês mostraram da coluna da Mônica Bergamo, porque longe de mim duvidar da apuração que ela fez para publicar isso, mas é tão complexo esse assunto, você imaginar que 5 dias atrás não tinha interlocutor nenhum para discutir com o interlocutor brasileiro a possibilidade dessa conversa, e 5 dias depois essa conversa simplesmente acontece do nada. Nada disso acontece do nada, tudo isso é negociado com muita insistência, com muito cuidado, com muita interlocução. Isso não acontece de um dia para o outro, dá na veneta e vamos lá fazer um telefonema. Não é assim, sabe? Não é assim. Mas é complexo, é difícil de acompanhar, porque especialmente o governo brasileiro tem feito toda essa comunicação, todo esse trâmite no maior sigilo, reduziu ao máximo o número de pessoas que participariam dessas conversas, justamente para que nenhum bolsonarista atravessasse o samba do Lula, para que não houvesse uma tentativa de sabotar a conversa. Então, é claro que, se possível, isso ia ser mantido a 7 chaves mesmo, e talvez ninguém tenha ficado sabendo dos trâmites que o Itamaraty estava cumprindo para poder fazer com que essa conversa acontecesse. Exatamente. Não é do dia para a noite, não é assim, pega o telefone aí e liga. Tanto que foi uma construção. É uma história. Alckmin entrou na jogada. Exatamente. Itamaraty, Alckmin, vários agentes nessa história para tornar possível o que aconteceu hoje de manhã. E importante também foi como o sigilo foi mantido ali, né? Ninguém, nem a assessoria do Lula, só talvez o Sidônio, mas ninguém sabia assim também. Não era uma coisa que o Palácio do Planalto inteiro sabia. Foi mantido em sigilo para não... Primeiro, para um bolsonarista não tentar melar a história, né? E por isso que deu o resultado. É isso, Chico. E também o Jamil Chad, ele já trazia algumas apurações desde o dia que o Donald Trump falou que tinha química na Assembleia Geral da ONU. O Jamil, que tem muitas fontes nos bastidores, já trouxe um pouco do que deve ser o tema de encontro. É interessante porque a gente teve essa ligação telefônica e muito se fala de um encontro presencial que ainda não foi publicamente confirmado, oficialmente, pode ser num território neutro, mas ainda não foi confirmado. Provavelmente no final desse mês é o que a gente tem escutado nos bastidores. E aí, nesse encontro, devem ter vários assuntos. Jamil Chad já trouxe aqui falar sobre terras raras, falar sobre regulamentação das Big Techs também. Claro, taxação é a pauta principal e deve continuar nessa negociação. E por aí vai. Então, ainda... E tem uma coisa muito importante que não está sendo colocada na pauta, nem a gente discute isso agora, mas tem eleição no próximo ano. Se você costura uma boa relação com a Casa Branca, não é relação de amor, não precisa ter esse amor todo, mas se você constrói uma boa relação, você pode neutralizar uma possível e evitar uma possível intervenção de uma mão pesada do governo dos Estados Unidos na eleição brasileira. Assim, o prognóstico é de uma intervenção braba, que você vai ter CIA, você vai ter todos aqueles elementos que você teve ao longo da história. Então, uma boa relação, ela, além de pensar em balança comercial, pensar em tarifa, etc., eu acho que ela aponta mais adiante para a possibilidade de, no mínimo, neutralizar uma intervenção, uma mão mais pesada da Casa Branca na eleição do próximo ano. E uma mão mais pesada, isso significa um risco eleitoral. Eu talvez esteja sendo bastante otimista e antecipado, mas eu acho que se constrói uma boa relação, no mínimo você evita que seja mais pesada do que possa ser essa intervenção no próximo ano. A Elo já volta junto com a gente, Chico, mas é importante que hoje a gente teve a continuação pelo STF da discussão sobre a pejotização. A gente falou sobre isso na semana passada, no momento que a gente tem uma mudança na presidência do Supremo Tribunal Federal. Então, a audiência pública no STF continua debatendo a pejotização nas relações de trabalho, essa questão do vínculo.
Pela manhã, o advogado-geral da União, o Jorge Messias, disse que a pejotização vai contra os princípios da Constituição de 88, uma fala super importante que a gente separou aqui o trecho e vamos assistir agora. Excelência, permita-me afirmar, desde logo, que a chamada pejotização, e aqui destaco a pejotização à brasileira, na verdade, tem se revelado uma verdadeira cupinização dos direitos trabalhistas brasileiros, porque ela corrói por dentro, silenciosamente, as estruturas que sustentam a proteção social, fragilizando os alicerces sobre os quais se ergueu o Pacto Constitucional do Trabalho Digno e da Seguridade Social previstos na Constituição Federal de 1988. Finalmente alguém disse, né, Chico Sá? Demorou, né? Demorou, quase chegando ao fim do ano, mas finalmente alguém falou desse assunto. Porque a esculhambação que virou depois da reforma trabalhista do Temer, em 2016, é um absurdo. Uma coisa, sei lá, você pode fazer trabalho de PJ ali, uma cota mínima das empresas e tal. Mas hoje é o contrário. Até os contadores são da própria empresa, que não é nem do trabalhador. As próprias empresas já têm lá os contadores para armar uma grande rede de PJ. Ninguém tem garantia mais. A Previdência Social fica também desguarnecida, sem receber nada. O trabalhador desprotegido. Tem gente que não vai poder mais falar ou sonhar com a aposentadoria no Brasil. Então, do jeito que ficou, é uma esculhambação. Ainda bem que alguém pôs o dedo nessa ferida com essa imagem ele usou a imagem do cupim ali, né? Uma cupinização. Não é de cupido, não, é de cupim. Cupinização. Eu achei excelente. Muito bom. Excelente falando sobre ameaça à dignidade humana. Eu queria ouvi-lo para a gente fechar sobre essa fala, né, que veio em boa hora do advogado-geral da União falando desse pacto que foi firmado na Constituição de 88 e que está sendo corroído. Fundamental essa fala. Essa exatamente é a linha de defesa de várias pessoas que se pronunciaram hoje nessa audiência pública, se contrapondo às empresas, às associações de empresários, à Federação das Indústrias de Minas Gerais, que também se pronunciou, todos falando essa coisa linda que é a nova economia, a liberdade de empreender e a liberdade de criar novos negócios, né? E foi muito importante o advogado-geral da União, o ministro Jorge Messias, e também o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Todos os dois falaram exatamente desse uso indevido da figura da pessoa jurídica para relações de trabalho que não são nem de longe relações com pessoas jurídicas, são relações de trabalho como sempre houveram, com pessoas físicas, com horário de trabalho definido e que agora são tratadas como se fossem relações com empresas, o que retira do trabalhador todos os direitos. Você não tem PJ normalmente com 13º, com férias remuneradas, com todas as garantias que a lei trabalhista oferece e, como o Chico estava falando, obviamente, um problema amplo para a sociedade brasileira. Eles falam, isso está colocando em risco o sistema da Previdência, além de desrespeitar as leis trabalhistas. Então, quais são as leis que vão reger a relação entre essas empresas e essas PJs? Não vai poder ser a lei trabalhista, porque eles não são empregados. Então, quem vai cuidar dessa relação? Vai ser uma única relação que existe na sociedade brasileira sem regulamentação, sem lei, que diga o que pode e o que não pode? Então, assim, é muita coisa errada e que precisa ser corrigida, mas infelizmente eu não tenho grandes esperanças a respeito do que vai sair desse Supremo Tribunal Federal. Também não, Elo. Eu acho que vai ser uma derrota para a classe trabalhadora. Não tem, só enxergo um pouco, no Flávio Dino, um voto ali a favor dos trabalhadores, talvez em ninguém mais. Vejo uma tendência em votar o mesmo Supremo, que é muito zeloso em relação à democracia, fica aí. Quando vai para assunto trabalhista, costuma votar com o dinheiro, votar com as federações de indústrias, votar com os sindicatos patronais. Vai ficar nisso.
Pois é, e aí esse histórico, né, da Justiça do Trabalho que vinha identificando como uma fraude, porque as empresas não têm obrigação, né, obrigação trabalhista, está cada vez mais se popularizando e com falas como essas, né, vindo do STF, ou enfim, de grandes posições do nosso judiciário, é realmente uma derrota para o trabalhador. Elô, obrigada por estar aqui com a gente. Olha, Gabi, hoje. Deixa eu só dizer uma coisa, isso não vai só se espalhando na sociedade, é como um vírus que está contaminando as relações de trabalho no Brasil e destruindo o futuro da classe trabalhadora. É um desastre. É isso. Muito bom, Elô. É isso, fundamental essa sua fala, minha amiga. Bom trabalho por aí, a gente se vê essa semana de novo. Um beijo para você. Tchau, tchau, Chico. 2 beijos para você hoje, Chico. Tchau, tchau. Elô, te amo. Viva Chico. Obrigado. Viva Chico. A gente segue aqui conversando sobre essas movimentações lá em Brasília. E o nosso terceiro elemento da nossa mesa redonda está chegando aqui no estúdio para se acomodar. Vai, Corinthians! Chegou chegando aqui, hein, Rodrigo? Derrubei coisa aqui na passagem. Tudo bem, gente? Boa tarde, boa tarde. Parabéns ao Chico, já dei os parabéns aqui no nosso bastidor. Obrigado, querido. Claro, também. Bom estar com vocês nesse dia. Dia de festa. Segunda-feira, raramente a gente começa assim. Não, mas profissional faz festa na segunda. É isso. Festinha final de semana é pra amador, né? Pô, pelo amor de Deus. Certíssimo. Todo dia a dia, Chico, todo dia a dia. Vamos continuar falando de Brasília, Rodrigo? Aproveitar que você chegou aqui. Eu estava comentando sobre a anistia. Só para a gente começar, daqui a pouquinho a gente tem que dar andamento aqui, mas eu não quero deixar de falar sobre a anistia porque o Paulinho da Força está tentando articular de novo para uma tal de uma anistia light, né? Uma anistia para os golpistas. Ele disse para a TV Globo que conversou com o Hugo Mota e quer colocar o texto em votação na quarta-feira. Parece que aquela movimentação da PEC da bandidagem, da resposta das ruas, não desanimou totalmente o Paulinho da Força. Eu estava lembrando que eu conheci o Paulinho da Força quando ele era sindicalista ainda, antes de ser deputado. Era presidente da Força Sindical, criou a Força Sindical para se contrapor à CUT e tal. O Paulinho da Força, que tem até esse nome, se elegeu lá na origem com votos do pessoal trabalhador aqui da capital paulista, devia estar preocupado com essa pauta da pejotização. Aí sim. Ele devia estar nisso e não em anistia ou em redução de pena para Jair Bolsonaro. Eu estava vendo vocês comentarem. É uma pauta fundamental para o Brasil. Gilmar Mendes, que teve um papel até importante em alguns momentos aí de defesa da Constituição, da democracia, Gabi, mas a hora que chega na pejotização, ele é empresário. Ele é dono de uma faculdade, de uma empresa de cursos. Perfeito. Então ele tem todo o interesse em defender. Aliás, ele que fez todos os processos trabalhistas de pejotização foram paralisados numa canetada pelo Gilmar Mendes. Mas daí, eu acho que a gente deveria estar preocupado era com esse tema. E não, devia já ter passado, jogado no lixo essa história de anistia e de pena mais baixa. Nesse momento é muita cara de pau. O julgamento não terminou ainda. Hoje o Flávio Dino marcou o julgamento do Núcleo 3, se eu não me engano. É isso, dos Kids Pretos. Então ainda nem acabou de julgar. É muita cara de pau. Fica na cara que é uma encomenda para tentar articular aí a direita e a extrema-direita. E o Paulinho da Força acaba de jogar no lixo que o resto que sobrava da época dele de sindicalista. Ele sempre foi um sindicalista meio assim duvidoso, mas pelo menos estava com as pautas de trabalho. Herdava um pouco aquela coisa do sindicalismo de resultado do Joaquinzão, lembra? É isso mesmo. É meio nessa linha ali. Eu acho preocupante também, porque a gente estava falando de como, por exemplo, a aprovação do projeto da isenção do IR, ele fortalece pautas progressistas, tipo escala 6x1. E você ter posicionamentos como esses, agora a gente teve um positivo, né? Mas a gente já ouviu posicionamentos por parte do STF preocupantes a respeito da pejotização. Enfraquece também essa questão da luta pelo fim da escala 6x1. Sim. Não, é uma pauta que bate na 6x1. É preocupante. Não é? Se não consegue avanço nenhum. Porque, gente, pode até, sei lá, você ter ali uns 5% de uma empresa que o trabalhador ganha mais, pode fazer uma coisa, etc. Pode até existir, vamos admitir. Mas todo mundo virou PJ. É a firma toda. E é assim, de uma escala industrial. E
não é aquela coisa, entendeu? O trabalhador pensou que era melhor para ele. Não, o contador é da própria empresa, que vai lá e abre a tua PJ. Você acorda, você está com PJ. É igual aquele personagem do Kafka. Não chorar. Do Kafka que acorda, virou inseto. Isso. Você acordou, virou PJ. Porque o próprio contador lá da firma escreveu, deu o nome da tua firma lá junto com o teu patrão. Opa, parabéns, você agora é um PJ. É impressionante, porque pessoas viram para você e falam, você é trabalhador? Você fala, sou, mas não, eu sou PJ. Mas você é trabalhador, pô. PJ. Tem gente que acha que é empresário de si mesmo, né? Mas vamos, essa história da pano pra manga esse aí. caô de empresário de si mesmo. A gente vai continuar falando sobre isso, claro, aqui no N2 e também em toda a nossa programação. Mas quero lembrar que nessa semana temos estreia, hein? Tem documentário original do ICL chegando aí. Na quinta-feira vai sair do forno o Vai pra Argentina Carajo. Eduardo Moreira foi pra Argentina para desmistificar várias questões aí de um tal de milagre econômico, do Javier Milei, falar a verdade sobre quem é esse presidente da Argentina, que, aliás, está vivendo um inferno astral, Rodrigo Viana, que realmente está difícil para ele, viu? Hoje renunciou. A semana passada a gente falou daquele Expert, que é o sujeito que é o líder no parlamento do Milei, teve que renunciar à candidatura. Ele era o cabeça de chapa da lista do Milei para deputado. A eleição vai acontecer agora no fim de outubro. Ele está simplesmente denunciado por relações, ele recebeu dinheiro, está comprovado, do empresário que tem pedido de deportação para os Estados Unidos, o empresário argentino, por narcotráfico. Então o pessoal tá até brincando. O Milei falava de anarcocapitalismo, mas tem que tirar o A. Talvez seja narcocapitalismo. E era isso, né? É narcocapitalismo. Então o Expert teve que renunciar, ele está com... Saiu uma pesquisa hoje também na Argentina, 2/3 de reprovação e só 1/3 de aprovação. Então é um momento muito importante para a gente assistir esse documentário. Na quinta-feira vai para a Argentina Carajo para entender o que está acontecendo na Argentina. É isso aí, então vai lá em icln2.com.br, quinta-feira, 8 horas da noite, quinta-feira, dia 9 de outubro, Chico. Muito bem, lá você vai ver e vai rir um pouco até da nossa imprensa brasileira, que passou o tempo inteiro tratando o Milei como o novo herói. Gênio. Não é? Um gênio e tal. Agora as manchetes começaram a sair no sentido novos ventos na Argentina. Novos ventos nenhum. Vocês que venderam o maluco errado. É isso. Vamos assistir o trailer, gente. Vamos lá. O presidente Javier Milei adotou uma série de medidas econômicas que repercutiram positivamente no consumo. Milei's big cuts work. Things are going pretty great for him. ¡Viva la libertad, carajo! Encuentra un país insatisfecho, empobrecido, y ahí aparece como el Mesías. Estamos frente al fin de esa aberración llamada la justicia social. Es un proyecto político de reconfigurar la sociedad. Nunca hubo un momento tan terrible como el que padece Argentina bajo Javier Milei. Estamos hablando de despidos masivos. Lo que es la capital de Buenos Aires sí hay trabajo, pero en la provincia no hay. Este gobierno no tiene contemplación con cada trabajador. Los medios internacionales dicen que Milei está recuperando la economía en la Argentina. Está recuperando la economía para cierto sector que no es el nuestro. Hay mucha más gente viviendo en la calle. El pueblo va a defender al pueblo. ¿Cómo hacemos para oponerse a esta tragedia del gobierno de Javier Milei? ¡Milei, basura, por la dictadura! ¡El verdugo de los jubilados! Hay que seguir apostando a la calle y a la desobediencia civil. Muito bem, relembrando que você faz a sua inscrição em icln2.com.br, deixa o seu e-mail lá que você vai ser avisado que a nossa estreia está começando. E agora temos Cacai aqui junto com a gente. A gente estava conversando sobre a anistia light, que eles estão chamando de dosimetria, que na verdade é uma tentativa de anistia para os golpistas que estão tentando ressuscitar, mais especificamente o Paulinho da Força. Vamos dar boa noite para o Cacai, que também traz avaliação, análise política interessante dessas leituras de cenário e também convive muito com os bastidores lá de Brasília para poder contar para a gente, né, Cacai? Boa noite, bom ter você.
Boa noite. Gabi, Rodrigo, meu querido Chico fazendo aniversário, parabéns. Opa, obrigado. Um abraço enorme para você. Alegria enorme estar aqui contigo no dia do seu aniversário. Alegria minha, Cacá, obrigado. Que a gente achava que estava sepultada, ela, na verdade, está rondando ainda, né? De uma forma, eu diria, eu conversei com algumas pessoas que me procuraram, porque eu acho que ficou mais ou menos tranquilo a ideia de que a anistia não passava como estava sendo pretendida pelo Paulinho e aquele grupo dele. Quer dizer, aquilo foi um assinte, de certa maneira, Cacai, tentar passar. Desculpa te interromper, eu acho que tem uma TV, talvez um monitor aí no fundo ligado, se der para baixar. Tá dando um retorno do áudio. Tá dando um retorno do áudio para a gente poder conversar tranquilo e ouvir aqui sua análise. Agora acho que passou, hein? Eu acho que o que tem é muita cigarra. Olha só. Outubro em Brasília. Agora eu lembrei. Nossa, gente, altíssimo. Olha só. A gente achou aqui Não, é incrível. É incrível. O barulho da cigarra hoje aqui tá. Eu acho que, em parte, a cigarra ela tá um pouco demonstrando a insatisfação por voltar ao tema da anistia. Exato. Nem ela aguenta mais. Mas eu acho, embora eu tenha conversado com o ministro Supremo, que me preocupou um pouco, dizendo que a forma que está sendo levada agora é uma forma que tem que ser pensada, na verdade tudo é uma balela. A anistia proposta, especialmente antes do julgamento terminar, é um assinte ao Supremo Tribunal Federal. Eu acho que isso está muito bem demonstrado, né? Nós temos que ter a convicção. Gente, nós estamos em quase meados de outubro. Hoje é dia 6 de outubro. Ainda não existe sequer publicado o acórdão daqueles que foram condenados pelo golpe, que deve estar para publicar a qualquer momento. Então, qualquer discussão sobre anistia, ela é intempestiva, ela é inconstitucional, e acho que ela não tem o respaldo nem da população, que está demonstrando isso, e nem da grande maioria, do meu ponto de vista, daqueles que respeitam o Poder Judiciário, inclusive dentro do Supremo Tribunal Federal. Sei que tem gente lá do Supremo que discute a hipótese de ter uma anistia que eles chamam de discutir a dosimetria da pena. Não existe isso, nós temos que ter independência dos poderes. O processo julgado pelo Supremo Tribunal Federal, a pena fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no caso da primeira turma, poderia ser no pleno, poderia ser até mesmo uma decisão monocrática. Essa pena só pode ser revista pelo próprio tribunal, dentro de uma revisão criminal. É claro, é aquilo que eu comentei na semana passada com vocês. Se for discutir uma questão de política criminal, para que a gente comece a discutir, então, a hipótese de tirar alguns crimes, tipos penais que estão aí, diminuir como um todo, as penas para alguns crimes, essa discussão eu topo. É aquilo que eu falei, talvez a grande vantagem que a ultradireita vai dar ao país, ao ser condenado, olha, Bolsonaro ir para Papuda, o general ir para Bangu, vai ser a hipótese de discutir a miserabilidade do sistema penitenciário e os excessos do direito penal brasileiro. Mas não uma questão pontual, não uma anistia, ainda que ela venha, eu diria, com uma roupa diferenciada, como se fosse a hipótese de uma dosimetria da pena. Isto juridicamente não existe, é uma incoerência constitucional e uma inconstitucionalidade. Muito bem. Não, e fora que vem no momento, a gente estava conversando aqui, em que a Câmara, depois de levar aquela trombada, né, Cacá, com o IOF, com a PEC da bandidagem, né, tomou uma pancada forte. Então, agora parecia que o Hugo Mota e a turma na Câmara estavam querendo direcionar para as pautas que interessam ao Brasil. Não deu uma semana, né, Rodrigo? Não deu uma semana. Então, eles estão rateando de novo. É muito ruim para a imagem. Parece que a preocupação na cabeça deles é assim. Não, aprovamos a isenção dos 5 mil, fizemos ali um favor à população, agora dá para tentar de novo essa sacanagem. Vamos de novo na sacanagem. É um negócio que queima demais. O cálculo parece esse, né, Cacai?
O problema todo é que não é possível você colocar em pé, juridicamente falando, nenhuma hipótese de discutir dosimetria da pena. Isso não existe. Eu repito, se eles quiserem fazer, eu digo o Congresso quiser fazer, junto com, até com alguns juristas que podem apoiar, uma grande discussão sobre, vamos mudar o sistema penitenciário brasileiro, vamos mudar a estrutura de alguns crimes no Brasil, vamos. Isso pode ser uma discussão sem, evidentemente, Gabi, isso tinha que ser amadurecido. Nós temos um problema no Brasil grave, eu sei que eu advogo em casos rumorosos há muitos anos, que sempre que tem um caso que dá muita mídia, existe alguém dentro do Congresso que saca do bolso uma modificação na legislação especificamente em relação a isso. É o caso da Carolina Dickmann. Quando eu advoguei para a Carolina Dickmann, que naquele primeiro dia foram 32 milhões de visualizações, imediatamente passou a lei Carolina Dickmann. Não é assim que você tem que tratar com seriedade a questão da legislação criminal no Brasil. Vocês querem discutir com seriedade, com maturidade, que existem crimes que têm penas muito altas no Brasil? Existem. E eu sou favorável a diminuir de uma forma geral, não especificamente para passar como uma anistia, não especificamente para aqueles que foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Ou nós respeitamos o Supremo Tribunal Federal, respeitando a autonomia dos poderes, ou o Congresso vai fazer algo, vai tentar fazer, do meu ponto de vista não fará, até porque, até onde eu tenho conversado, essas coisas mudam, mas até onde eu tenho conversado, o Supremo Tribunal não aceita a hipótese de anistia. Não precisa vir com roupa diferente, com roupa de pombas e galas. O Supremo Tribunal não aceita a hipótese de anistia. Sim. A anistia é inconstitucional. O Supremo, mais de uma vez, por 9 de seus membros, 9, são 11 ministros, já disseram de alguma maneira que a anistia é inconstitucional, não se pode anistiar crimes que foram, evidentemente, contra o sistema democrático. Agora, não, vamos fazer o seguinte, o Brasil precisa pacificar. Eu acho que o Brasil tem que pacificar. A minha pacificação é o quê? Condenar aqueles que foram processados dentro do devido processo legal e ter efetividade do processo penal. Cumprir as penas. Essa é a pacificação possível. Mas quer ter uma discussão nacional sobre existem penas altas demais? Existe. O sistema carcerário brasileiro não pode suportar esses 700 mil presos. Isso é um fato. Eu acho interessantíssima essa discussão vir da extrema-direita e da direita, porque sempre nós fomos criticados quando levávamos essa discussão. Agora, não me venha com uma questão pontual para descumprir. Primeiro, uma questão que o Supremo já decidiu, a anistia não cabe para crimes contra a ordem democrática, e segundo, para descumprir uma decisão que sequer foi transitada em julgado do Supremo. É algo inacreditável. O próprio ministro Barroso fez uma observação, numa entrevista que ele deu recente, dizendo do absurdo que é falar em anistia, sendo que o processo não está sequer transitado em julgado. Chico, muito bom. Eu posso trazer aqui a questão do Núcleo 3? Aqui, Embora. O Rodrigo agora há pouco estava falando que foi marcada essa data, né? O ministro Flávio Dino que marcou ali no Supremo Tribunal Federal. O Núcleo 3 é o dos Kids Pretos, gente. Então vai ser um julgamento lá na primeira turma da corte, no dia 11 de novembro. E também tem as datas, caso se estenda o julgamento, para o dia 12, 18 e 19 de novembro também. E esse é aquele núcleo que planejou, segundo a Polícia Federal, que é bem detalhada essa parte ali do relatório, né? É o plano Punhal Verde e Amarelo, que foi planejado e que teve até um monitoramento, se criou um grupo também de alguns Kids Pretos que estavam monitorando o Alexandre de Moraes e depois desistiram de neutralizar, como eles usavam esse termo, que é basicamente assassinar o ministro Alexandre de Moraes, né? Tem o Núcleo 4 também, que vai acontecer no dia 14 de outubro, que é aquele acusado de desinformação. Também já está marcado agora em breve. Aí a gente vai ter na semana, não nessa semana, na outra. Mas esse dos Kids Pretos, Gabi, que o ministro Flávio Dino marcou hoje, né? Estava até na nossa manchete aí. Tem aquele general Estevan, é fundamental. Teófilo, né? É Estevan Teófilo,
que é o general que, pelo que está na denúncia, e a Polícia Federal apurou e está na denúncia do Procurador-Geral da República, lembram que o Freire Gomes não topa entrar no golpe. Aí o que o Bolsonaro faz? Chama, né, desrespeitando a hierarquia do Exército, chama um general, o Estevam Teófilo, e pergunta, você vai comigo? Porque o Estevam Teófilo é o cara das forças especiais, é o cara que poderia botar gente realmente para fazer a tomada das ruas para dar o golpe. Então, esse núcleo aí que está marcado por dias 11, 12, 18 e 19 de novembro é o núcleo do general Estevam Teófilo. É mais um general que pode também ser condenado. Eu acho importantíssimo, Gabi. Fundamental essa sua colocação. Cacai? Eu acho que é essencial que haja uma prioridade absoluta para julgar todos esses casos. Eu repito, enquanto nós tivermos processos abertos, nós vamos continuar tendo esses espasmos golpistas. Que, na verdade, nada mais é do que um espasmo daquele que acha que ainda é possível discutir ou anistia, ou a dosimetria de pena, de alguma forma um contorno à independência do Supremo Tribunal Federal. O julgamento se deu num prazo bastante rápido, que foi no começo de setembro, mas eu já acho que já está mais do que na hora de publicar o acórdão do tal núcleo crucial, para que nós possamos terminar essa parte. Porque, gente, eu entendo um pouco de acompanhamento de processo penal. No momento em que transitar em julgado e for levado à prisão aqueles do núcleo crucial, esse processo perde incrivelmente a força. Claro que não para aqueles que estão sendo processados, que estão ainda com expectativa de quantos anos vão ser condenados, de prisão e tal. Mas, sob o aspecto da pressão política, cai enormemente. Esse processo tem que acabar. Nós temos que julgar os demais casos. Estão todos maduros para julgamento. Nós estamos numa fase já, que é essa fase final de instrução para julgamento. Então, assim, eu espero, e digo isso de uma forma veemente, que esteja para publicar o acordo, e deve estar, para que nós possamos terminar o núcleo crucial, fazer cumprir a pena. O processo penal, gente, ao contrário do que as pessoas pensam, muita gente fala assim, não, o que funciona no processo penal são as penas muito altas, balela. O que funciona são de aumentar o número de tipos penais, balela. A única coisa que de alguma forma tem reflexo na questão do excesso da criminalidade é a efetividade daquilo que é julgado. Isso é antigo, isso é tradicional no processo penal. Você julgou, com o devido processo legal, o caso crucial que está Bolsonaro, os generais, os ex-ministros e tal. Condenou, deu a eles a hipótese de embargos. Transitou em julgado, cumpre a pena. A partir daí, há uma pacificação sobre o aspecto processual. Ninguém mais vai ficar discutindo se é um detalhe aqui, se há... Porque falar em anistia, ainda hoje, sendo que sequer o processo terminou, é um assinte ao Supremo Tribunal Federal. É um assinte ao Poder Judiciário. Eu fico abismado de ver, evidentemente não vou dizer nome, porque eu trabalho disso, eu sou advogado, eu trabalho no dia a dia ali, mas eu vejo internamente alguns ministros tentarem discutir que, de alguma forma, é necessário fazer a questão da dosimetria, sendo que o processo sequer terminou. Vamos terminar, vamos dar cumprimento efetivo àquilo que o Supremo Tribunal decidiu, porque, com isso, esses demais outros casos que estão maduros para julgar serão julgados num curto espaço de tempo. É necessário mudar, nós temos que mudar essa agenda. Não dá para ficar indefinidamente discutindo a mesma coisa. O ano que vem, no aniversário do Chico, eu espero que a gente já esteja discutindo outras questões aqui, Chico. Será um ótimo presente, Cacá. Será logo depois da eleição do primeiro turno. Esse aniversário sempre cai em eleição. É isso. Muito bom, Cacá. Eu queria, Cacai, sei que a gente está falando aqui e com essa expectativa, né, do julgamento do núcleo 3, que é fundamental quando a gente fala da trama golpista, que é justamente o Plano Punhal Verde e Amarelo. Eu queria girar um pouco a pauta aqui para falar da Carla Zambelli, porque terminou a licença dela agora. Terminou a licença, ela está presa em Roma. Tinha uma licença para tratar de assuntos particulares. Só para explicar para quem está nos acompanhando, ela vai começar agora a receber falta
nas sessões da Câmara, porque acabou essa licença. Que moleza, né? Só agora. Tá um século fora do Brasil. Entrou em vigor em junho, né, Cacai? Tinha a duração de 127, para ser bem específica, 127 dias, 120 por interesse particular e o restante, os outros 7 dias, para tratamento de saúde. E aí os deputados, eles têm aquela norma interna da Câmara dos Deputados que eles podem faltar a mais de... aliás, a um terço. Se passar de um terço. Mais de um terço, né, Rodrigo, eles podem perder o mandato porque eles têm que ter a ausência justificada, senão pode realmente perder o mandato. E a gente sabe que a Carla Zambelli foi condenada, está presa lá na Itália por conta da invasão hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Cacai, como é que fica essa história? Agora realmente pode dar seguimento? A Carla Zambelli pode perder o mandato? Gabi, há um tempo atrás houve uma discussão que foi até interessante ao ser condenado determinado deputado, de como ele era condenado vocês vão se lembrar talvez, era condenado à pena de reclusão, ele teria que perder o mandato porque seria impossível ele estar presente. O que nós estamos vivendo, eu repito, até com pena, assim, com certa dor, é a falta de respeito que a Câmara dos Deputados, o Parlamento brasileiro, não se dá ao respeito. Nós vivemos um momento grave em que, repito, o Poder Judiciário está fazendo o papel dele, o Poder Executivo, felizmente, sob a coordenação do Lula, está mostrando a que veio. Essa conversa que ele teve hoje com o Trump foi uma conversa que é alvissareira sobre diversos aspectos, mas o parlamento ainda não viu que é necessário agir. Nós tivemos uma tentativa de golpe, onde o presidente da Câmara foi possibilitado de sentar na cadeira com as pessoas absolutamente identificadas. Um determinado cidadão deputado colocou o pé para o Hugo Mota não chegar na cadeira dele. Não houve nenhuma punição. Você tem um deputado federal que está fazendo, claro, cada vez mais isolado. Hoje vai ser um dia difícil para ele, porque o Trump acenou para o governo brasileiro e ele está lá ainda praticando diariamente crime contra a soberania nacional e o Congresso Nacional não faz absolutamente nada. Então, é extremamente difícil. É difícil porque você parte de pressupostos que não são os pressupostos que qualquer cidadão gostaria de partir. A questão toda é a seguinte: nós estamos vivendo, infelizmente, em alguns casos, da Carla Zambelli, do Eduardo Bolsonaro, desses que afrontaram e ocuparam a presidência da Câmara dos Deputados, nós estamos vivendo uma possibilidade de enfraquecimento incrivelmente da Câmara dos Deputados. O Hugo Mota, porque eu tenho apreço pessoal, ele é muito novo. Ele tem que tomar as rédeas da Câmara. Você veja bem, olha o que nós vivemos agora, algo inusitado. Eu sou advogado de presidente de Câmara, de presidente de Senado há 500 anos. Nós vimos o Arthur Lira assumir a relatoria do imposto de renda, da isenção até 5 mil, e conseguir passar, até cumprimentei ele naquela noite, a unanimidade. Quer dizer, quando o político quer fazer política, quando a Câmara quer fazer política, ela faz política. Mas para isso você tem que ter força dentro do parlamento. E essa sinalização, Rodrigo, ela é importantíssima. Quando você tem um deputado como o Arthur Lira, que foi 4 anos presidente da Câmara, um presidente forte, ele assume essa relatoria e consegue aprovar a unanimidade, significa o seguinte: o parlamento, quando você quer, ele faz. Quando você quer, ele atua. Agora, na politicagem não funciona. Não é possível que nós tenhamos uma discussão sobre Eduardo Bolsonaro, sobre Carla Zambelli. Isso faz o parlamento sangrar. Aquele parlamento que estava cooptado pelos orçamentos, eu repito, já escrevi mais de uma vez sobre isso, essa preocupação da PEC que foi feita da blindagem não tinha nada a ver com o ministro Alexandre de Moraes, tinha a ver com os 100 e tantos investigados no inquérito onde o ministro Flávio Dino é o relator. Agora, infelizmente, o Congresso, especialmente a Câmara dos Deputados, que tinha que dizer a que veio, está agindo de uma forma que gera insegurança. Quer dizer, qual é o sentido
Neste momento, claro, você tem que dar o devido processo legal, tem que dar para a defesa, mas abre um processo efetivo contra essas pessoas, cassem o mandato dessas pessoas, respeita o parlamento brasileiro, respeita o voto do cidadão. Isso é que tem que acontecer. É isso. Cacai, obrigada. É sempre bom ter você com a gente aqui às segundas-feiras, querido. Obrigado. Até semana que vem. Alegria enorme. Chico, beijo grande, parabéns. Valeu, querido. Obrigadão mais uma vez. Viva. E a gente continua por aqui falando em Chico. Hoje tem Chico Pinheiro Entrevista, hein? 7h da noite. A gente vai conversar, o Chico Pinheiro vai conversar e a gente vai acompanhar, na verdade. A Cida Pedrosa, que é uma poeta premiada, advogada, vereadora, convidada dessa semana do CP Entrevista. A gente tem um trechinho aqui dessa conversa. Vamos acompanhar? Vamos lá. Essa corja que se levantou do chão, sabe? Ela existia porque ela era aquele tiozão nosso do almoço de domingo que dizia uma pilheira e a gente pensava, não, é só meu tio ali porque ele Mas na verdade essas pessoas são chauvinistas, machistas, de extrema direita. Essas pessoas namoram com o fascismo, sonham no dia em que da supremacia branca dos homens, sonham que a elite brasileira, ela é muito complicada. A elite brasileira está o tempo inteiro pensando única e exclusivamente no umbigo dela. O processo de escravidão não parou ainda. Nossas favelas estão cheias de negros tristes ainda. Então a gente acompanha a partir das 7h da noite. É só continuar junto com a gente, viu? Cida faz o segundo mandato na Câmara Municipal do Recife, aquele mandato popular, um exemplo assim de mandato, de voto bem dado no Recife. A poeta premiadíssima, Prêmio Jabuti, com o livro Araras Vermelhas, que trata inclusive de episódios desconhecidos da guerrilha do Araguaia. Muito legal. Muito bom. Excelente. Ela é ganhadora do Prêmio Jabuti e vereadora pelo PCdoB. Exatamente. Muito bem. A gente continua conversando por aqui, falando sobre esse encontro telefônico, primeiro encontro entre o presidente Lula e o Donald Trump, depois da química, agora teve uma boa conversa. Eu vi uma montagem muito boa, sabe aquela história de namoro antigamente, você fala, não, desliga você primeiro, não quero desligar, entendeu? Ficou aquela coisa. Eu vi umas montagens também com o presidente da França, o Emmanuel Macron. Triste, depois da ciúme, né? Porque o Macron vivia ali todo romântico. Perdeu o lugar pro Trump. Eu não sei não, viu? Ainda acho que tá cedo, mas o Macron tá meio... É só uma paquerinha oportunista da parte do Trump, porque viu que era ruim para a economia dos Estados Unidos. É um lance, Chico. É uma amizade colorida, como havia no meu tempo. No caso já do Emmanuel Macron e do Lula, já é um romance. Aí é amor, é romantique, como dizem os franceses. Maravilhoso. A gente vai conversar com o nosso colunista Jamil Chad, ele sim que apurou como é que foi essa conversa, né, Jamil? Boa noite para você. Boa noite a todos, aos românticos aí da mesa, e também ao Chico. Parabéns, Chico, muito bom estar aqui contigo, é um privilégio participar desses programas com você, meu querido. Obrigado, querido, muito bom, valeu. Olha, Gabi, temos muitas informações aqui, inclusive dos bastidores dessa reunião. É uma reunião que tinha um objetivo, o objetivo de congelar, ou pelo menos começar a congelar a escalada na tensão entre Brasil e Estados Unidos. Outro termo que eu ouvi hoje, descontaminar a relação bilateral entre Brasil e Estados Unidos, contaminada justamente pelo bolsonarismo. Então, o objetivo é, obviamente, em primeiro lugar, blindar, encapsular, que também foi uma outra palavra que eu escutei hoje no Palácio do Planalto, encapsular essa crise, não deixar ela escalar para, num segundo momento, começar eventualmente a negociar a retirada de algum setor que possa ser afetado, que está sendo afetado pelo tarifaço de Donald Trump. Então, o primeiro momento, vamos entender esse processo. O primeiro momento é congelar a crise, não deixar ela escalar, não deixar ela sair do controle, por exemplo, e evitar, por exemplo, algum tipo de ingerência até maior na política brasileira. Então, ponto número 1. Ponto número 2, levar esse diálogo para uma situação na qual
como o Chico colocou, em termos econômicos, em termos comerciais, não faz sentido o tarifaço contra alguns dos setores brasileiros. Hoje o presidente Lula disse para o Trump, basicamente, olha, nós somos uma das únicas 3 economias nos países do G20 que vocês têm um superávit comercial com a gente. Então não tem sentido essas tarifas. Então o segundo ponto dessa estratégia é, então, eventualmente retirar um ou outro setor que possa ser afetado. Mas qual é o objetivo de médio e longo prazo? Qual que é o objetivo final desse processo de diálogo do governo brasileiro com o governo americano? Evitar, a todo custo, que em 2026 esses atores, tanto o bolsonarismo como o próprio Donald Trump, se envolvam nas eleições presidenciais brasileiras. Esse é o grande objetivo. O objetivo pode, claro, um setor ali do etanol ou algum setor do aço dizer, não, eu gostaria que isso acontecesse. Sem dúvida, isso seria muito importante. Mas, fundamentalmente, esse é um processo de médio prazo com o objetivo político de evitar que em 2026 a eleição seja alvo de uma ingerência estrangeira por parte de Donald Trump. Não sou eu que estou dizendo isso, é a estratégia do Palácio do Planalto que me foi passada hoje, depois, justamente, dessa ligação. Eu até toquei nesse tema aqui, agora há pouco com a Ailô, mas que bom que eu toquei como um palpite ali, né? Uma aposta que era muito importante para o Brasil e amaciando isso, não para vender mais ferro ou menos ferro, ou para tomar ferro na geopolítica, mas pensando em evitar uma CIA aqui dentro, em 2026, para no mínimo o Trump ficar constrangido em 2026 de chegar aqui de última hora e intervir nas eleições. Tem também essa perspectiva. Muito bom, Jamil, essa sua apuração. Eu posso aproveitar e já... Olha, é uma... Fala. Perdão. Não, eu ia falar de um tema que o Chico, a Ailô e a Gabi debateram no começo do programa, mas acho importante voltar com o Jamil, que muita gente está apontando, bom, a conversa tem esse lado positivo, tem esses pontos que o Jamil trouxe aí e resumiu para a gente, mas tem a indicação do Marco Rubio como o negociador daqui para frente. Qual o significado do Trump ter indicado o Marco Rubio e não alguém da área comercial? Porque o que interessa para o Lula é mais a parte comercial. O Marco Rubio não é comércio, né? Ele é o que seria o Ministério das Relações Exteriores, né? Enfim... E é um perfil muito conservador. Algumas pessoas dizem ele é mais extremista do que o Trump. Ele é mais no discurso mais da direita, né, fala com uma base mais extremista ainda do que o Trump. Qual o significado de o Trump ter indicado o Marco Rubio, Jamil, para transcorrer aí essas negociações? Olha, eu fiz essa pergunta, exatamente essa pergunta, aos do governo brasileiro, inclusive alguns deles que participaram da reunião de hoje. Em primeiro lugar, eles consideram que, claro, pode ser um obstáculo, claro que prefeririam outra pessoa, mas é o ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos. Então, se Donald Trump escolheu aquela pessoa, não cabe ao Brasil dizer, não, nós queremos negociar com o representante de comércio ou com o Tesouro americano. Não, há uma espécie de respeito justamente ao lado americano. O outro ponto, e aí é uma interpretação do governo brasileiro, é de que sim, existe uma disputa interna nos Estados Unidos entre uma ala mais comercial e uma ala mais ideológica. Donald Trump deslegitimou essa ala ideológica ao ligar para Lula, sem dúvida nenhuma, né? Se a gente for recapitular todos aqueles tweets, aquelas postagens nas redes sociais contra o Brasil, quase todas elas foram feitas pelo Departamento de Estado, justamente comandado por Marco Rubio. Então, daquilo ali, daquelas ofensas, daquela ingerência, há um papo amistoso, cordial, como disse o Itamaraty, inclusive, é uma guinada importante. Então, existe uma percepção dentro do Itamaraty de que essa de tapete interna nos Estados Unidos em relação ao Marco Rubio foi compensada para ele mesmo, dando esse cargo para ele, dizendo, olha, nós estamos tirando a tua legitimidade na relação com o Brasil, mas dentro da nossa perspectiva, você pode pelo menos tocar esse dossiê. Então é uma espécie de equilíbrio interno nos Estados Unidos em relação ao que pode ser. Insisto, não sou eu que estou dizendo isso, é o próprio Itamaraty, o próprio Palácio do Governo, Palácio do Planalto, que estão interpretando dessa forma. Agora,
sem dúvida nenhuma, Marco Rubio em primeiro lugar, um dos representantes da ala mais ideológica de Donald Trump. Ele passou anos criticando Lula, criticando as leis no Brasil contra as redes sociais, fazendo postagens extremamente ofensivas contra o Brasil quando ele era senador ainda. E tem um outro elemento nessa história que é muito importante a gente lembrar. Marco Rubio é um eventual candidato à sucessão de Donald Trump. Ele já foi candidato à presidência, ele perdeu as primárias lá atrás para o próprio Donald Trump, mas ele quer se colocar, vamos dizer assim, como um eventual candidato. Para ele se colocar como um eventual candidato, uma das coisas que ele precisa fazer é falar que ele é mais radical do que os ultra-radicais, basicamente, do governo Trump. Então, é uma estratégia política da parte dele. Agora, dito isso, ele tem um chefe, né, gente? E o chefe dele quer, ou pelo menos começou a recalibrar essa relação com o Brasil. Outro ponto fundamental que eu ouvi hoje no Palácio do Planalto. Há uma espécie de regra geral sendo colocada nessa relação entre Brasil e Estados Unidos, na verdade, entre Lula e Trump. E é a seguinte: sem ilusão. Sem ilusão. É com esse termo, basicamente, que o Itamaraty vai negociar a partir de agora, ou seja, ok, parece amistoso, ok, foi uma reunião sem tensões, mas lembrando quem é Donald Trump, lembrando o caráter errático do governo americano e lembrando, acima de tudo, que, obviamente, estamos falando de um representante da extrema-direita mundial. Não estamos falando de um bolsonarista moderado, né, Chico? Muito bom. Claro, a qualquer momento isso pode mudar também, né, Jamil? A gente falava agora há pouco sobre como, para o clã bolsonarista, essa maré virou também, e Donald Trump não gosta muito de ficar do lado de perdedores, então ele está enxergando também por meio dessa estratégia política. Sem dúvida, sem dúvida. É isso. Olha, só mais um elemento importante. Vai lá, Jamil, que claro. Também foi considerado no Itamaraty, perdão, no Itamaraty não, no Palácio do Planalto, a avaliação de que Donald Trump fez essa ligação hoje para sentir qual poderia ser a recalibragem dentro do próprio governo americano em relação ao Brasil, justamente por esse ponto que você citou, Gabi. Ponto. Bom, se nem a extrema-direita brasileira está mais bancando a sobrevivência política de Bolsonaro, quem sou eu, dos Estados Unidos, para morrer abraçado com um perdedor, né? Não vou eu morrer abraçado com esse perdedor, vou eu aqui buscar novos caminhos, buscar essa recalibragem. Tanto que um diplomata me colocou dessa forma: está em curso uma recalibragem entre Brasil e Estados Unidos, mas com aquele lema, sem ilusões. Essencial o Jamil trazendo os bastidores desse começo de conversa que pode caminhar para uma negociação e que, por enquanto, parece que foi vista com bons olhos, mas, né, Jamil, é isso, colocando a bola no chão e olhando para isso com muita frieza, como tem que ser nessas negociações. Queria virar um pouco a pauta aqui também para falar de outro assunto importante e que tem a ver com os nossos brasileiros também, que foram em missão humanitária, tentar furar o bloqueio da faixa de Gaza. O governo de Israel deportou hoje a Greta Thunberg, ativista sueca, uma das mais conhecidas da flotilha. Tem outros 170 integrantes que também foram deportados, né? Essa flotilha internacional que seguia, como eu disse, ali para a faixa de Gaza, levando ajuda humanitária. A gente está vendo as imagens aqui na tela. 340 ativistas já foram deportados até agora, isso segundo as autoridades israelenses, então esses números isso tem que ser levado em consideração. E a assessoria de imprensa da delegação brasileira da flotilha disse que até o momento o único integrante que saiu foi o Nicolas Calabrese, que é cidadão argentino-italiano residente no Brasil. Ele tem passaporte europeu, então ele foi deportado para a Itália. E os representantes da Embaixada do Brasil em Tel Aviv, eles foram até a prisão, que é lá no deserto de Negev, onde estão os brasileiros nesse momento. E esses representantes eles disseram que tem vários relatos de que o grupo sofreu violência psicológica. Então, atenção a essa denúncia também que está sendo feita, né, Jamil? Isso.
A gente teve uma interrupção aqui na internet do Jamil Chad, já vamos reconectar com ele. A gente não tem ainda data e nem qualquer informação confirmada sobre esse processo de deportação dos integrantes da delegação brasileira. Na semana passada a gente conversava aqui com a Lara, uma das coordenadoras da flotilha, especificamente da delegação brasileira, dizendo que não havia conversa, não tinha diálogo, né, Rodrigo e Chico também, não tinha diálogo com os familiares aqui no Brasil, muitos preocupados com o desaparecimento mesmo de ativistas que estavam na flotilha e participantes brasileiros dentro dessa flotilha. E lembrando que hoje o presidente Lula fez uma postagem e mais uma vez disse que o que Israel fez foi mais um gesto fora da lei. Isso. Mais um gesto fora da lei. Acho que a gente tem a postagem até para mostrar. Temos. O presidente Lula, olha aí, o Estado de Israel violou leis internacionais ao interceptar os integrantes da flotilha Global Sumud, entre eles cidadãos brasileiros, fora do mar territorial israelense. Esse que é o detalhe, gente, que não é um detalhe. Israel não pode interceptar pessoas que estão se movimentando fora da onde ele tem, enfim, a soberania do país. Então, Israel age, segundo Lula, mais uma vez, como um Estado fora das leis internacionais. Lula já tinha chamado o que Israel fez ali em Gaza, ou fazia e continua fazendo, de genocídio, e agora diz o que precisa ser dito. Israel age como bandoleiro internacional, agindo fora da lei, prendendo as pessoas, levando de forma ilegal para prisões lá em Israel. Então, é um Estado que age à revelia, sem respeitar os tratados internacionais, Gabi. Ontem tivemos uma manifestação muito representativa na São Paulo, Paulista. Na Paulista. Verdade. E foi boa essa resposta do Lula, porque o que chamam nas redes sociais de web comunismo estava cobrando muito ao governo, ao Lula, uma manifestação em relação à flotilha. E saiu agora à tarde. Sim, teve uma manifestação grande mesmo, com a bandeira palestina gigantesca ali na Avenida Paulista. A manifestação em Amsterdã foi impressionante. Gigante, né? Gigante. Manifestação em Amsterdã, manifestações na Espanha, manifestações na Itália. A Itália é um dos países que mais está se mobilizando. Eu não sei explicar muito bem porque que lá é muita manifestação de rua de solidariedade à Palestina. Lisboa, Portugal, também manifestações. Então, a Europa inteira com manifestações, e chegou também ao Brasil no momento em que o Trump tenta tirar do colete essa paz sob a administração dele, Trump, né, excluindo o Hamas, excluindo até certo ponto os próprios palestinos. Vamos ver como é que avança essa negociação, Gabi. É isso aí, Chico, Rodrigo também. Então, o Itamaraty visitando os integrantes desse grupo que estavam na flotilha. Importantíssima, a gente vinha acompanhando a postura do Itamaraty diante desse sequestro que foi feito por Israel dos ativistas, e a gente tem essa informação sobre a questão da violência psicológica, e também o Itamaraty está atuando ali de uma maneira muito firme para tentar libertar os brasileiros o quanto antes também, porque eles estão nessa situação que é quase um limbo dentro dessa prisão. Né? E tem uma parlamentar brasileira. Isso. Tem uma deputada federal brasileira, representante de um dos 3 poderes do Brasil, sequestrada por Israel. Então, a Luziane Lins, do PT do Ceará. Do PT do Ceará, que já foi prefeita, inclusive, de Fortaleza. Então, é uma situação séria. É um governo... A gente viu semana passada aquele ministro Itamar Ben-Gvir, que é um dos mais... Está à direita do Benjamin Netanyahu. Isso, a extrema-direita da extrema-direita. É a extrema-direita da extrema-direita. Ele foi fazer uma provocação com as pessoas. É muito valentão, né? As pessoas presas, algemadas, sentadas no chão. E o valentão do Itamar dizendo, eu vou tratar vocês como terroristas, vocês são terroristas, etc. E ele também disse que eles tinham que ficar presos. Tinham. Ele falou publicamente, oficialmente sobre isso, Rodrigo. Então é um provocador. Esse Itamar é o sujeito que arma os colonos para, entre outras coisas, expandir a ocupação israelense na Cisjordânia. Ele é um dos agitadores do expansionismo israelense na Cisjordânia, e foi lá fazer provocação com os presos, inclusive com os brasileiros que estavam presos, né? Tem um deles que está em greve, né? Acho que o Thiago, né? O Thiago Ávila está fazendo uma greve de fome. Uma greve de fome. Como fez da outra vez também, Jamil? Isso. Desculpa, Gabi, algum problema tecnológico. São 4 os brasileiros que estão fazendo greve de fome.
São 4. Além do Thiago, outros 3 também estão fazendo essa greve, inclusive como uma forma de protesto em relação ao uso justamente da fome como arma de guerra em Gaza. Essa é a ligação. A gente está com problema de conexão mesmo com o Jamil Chad aqui. Só para fechar esse bloco aqui também, eu quero lembrar que Israel está em negociação com o Hamas lá em Cairo, hein? No Egito, dentro daquele plano de paz que foi imposto pelos Estados Unidos, né? Tem uma pressão acontecendo também. Essas tratativas começaram nessa segunda-feira, então hoje já começaram as reuniões nesse sentido de negociações para um cessar-fogo, mas as propostas ainda elas estão em aberto. Então essa história ainda vai se desenrolar. Na semana passada a gente teve o anúncio por parte do Hamas dizendo que aceitava liberar os reféns, mas que os outros termos ali desse acordo, que não ouviu os palestinos, ainda precisavam ser rediscutidos. A grande questão é quem administra Gaza depois. Esse é o ponto. Quem é que tem o poder? Eu acho que é a indústria imobiliária. Os amigos do Trump. Uma Tower Trump lá em Gaza, Gabi, no meio dos escombros. Isso, incluindo o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair. Essa história. Exatamente. Análise. Demais. A gente agradece aqui a participação do Jamil Chad, que a gente teve um probleminha de conexão, mas deu ali para fechar a história também junto com a gente. E eu aproveito para trazer uma outra notícia aqui, gente, que olha, não sei nem como classificar, viu? É isso aí. A gente tem acompanhado os casos de intoxicação por metanol. Só para atualizar, São Paulo, a gente tem 14 casos confirmados de intoxicação, 178 em investigação. Quando a gente olha para Brasil, são 16 casos confirmados e 209 suspeitos. Dentro desse contexto, a gente teve uma declaração hoje do governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, a respeito desse assunto. A gente está vivendo uma crise sanitária nesse sentido. E o Tarcísio disse, em entrevista coletiva, achou de bom tom dizer que vai começar a se preocupar quando adulterarem a Coca-Cola. Vamos assistir esse trecho. No dia que começarem a falsificar a Coca-Cola, eu vou me preocupar. Ainda bem que ainda não chegaram nesse ponto, né? Não, Coca-Cola até aqui não. E a minha é normal. Você viu que ali do lado dele, na coletiva de imprensa, né, tem 2 outras autoridades que ficam num completo silêncio. Ficaram um pouco constrangidas, né? Tem uma situação de constrangimento mesmo. Olha, isso aí é o eu não sou coveiro dele, viu? Lembra o eu não sou coveiro do patrão dele, do Bolsonaro, na pandemia? Isso ficou muito parecido com aquela frase. No caso do metanol. Ele quis, aí tem um recado enviesado para a comunidade evangélica. Evidentemente tem um recado que, olha, eu não bebo. Tem um afago na comunidade evangélica. Só que, ao meu ver, continua sendo muito infeliz esse afago. Completamente. Você pode dizer claramente, eu não bebo, eu amo Jesus, mesmo que ele diga de maneira hipócrita e cínica. Mas uma coisa é o desrespeito que fica para... quem foi vítima desse caso do metanol, da falta de fiscalização de bebidas no estado que ele governa, em São Paulo. Eu assisti um pouco antes de entrar no ar, eu assisti o trecho completo desta fala. Ele estava contando justamente na coletiva que pela primeira vez, um repórter pergunta isso para ele, pela primeira vez participaram representantes da indústria de bebidas, o senhor recebeu aqui, aí ele cita alguns nomes, eu recebi fabricante de uísque X, uísque Y, ele dá até as marcas, fala uísque X, uísque Y, mas eu nem entendo muito disso, querendo dizer, eu não sou da bebida, porque o dia que falsificar é Coca-Cola, é que eu vou me preocupar. Ele achou bom, ele achou bacana fazer uma gracinha. Ou foi coisa de assessoria, vamos falar diretamente com os evangélicos, mas acho que deu infelicidade. Eu acho que ele deixou escapar, Chico. Eu acho que estava meio fora do... Assim, assistindo. Ele riu sozinho, né? Ele riu sozinho, risada. Ninguém mais riu. Foi numa pergunta de um jornalista, que talvez não tivesse, ele não estava esperando, né? Perguntar, e como é que foi a conversa com os fabricantes? Os fabricantes, fulano, são fabricantes importantes, estão sendo vítimas de falsificação, mas eu não entendo muito disso. Quando falsificarem Coca-Cola é que eu vou me preocupar. Assim, isso está espalhado aí pelas redes. Vamos lembrar
que o Tarcísio de Freitas estava sendo muito cobrado, porque quando começa a crise, ele estava visitando o Bolsonaro, uma vez para pedir anistia para o Bolsonaro. Depois, na primeira coletiva, ele já sai logo dizendo, não tem nada a ver com crime organizado. Por que essa pressa toda? Então, e ele reafirmou isso hoje. De novo, né? Ele falou de novo, Rodrigo, que ele afastou assim, essa hipótese de participação do PCC ou do crime organizado nesse processo de adulteração das bebidas. E é interessante isso porque a Polícia Federal já disse que ainda não descarta, ainda está em investigação. Ainda tem o Derrite, o secretário dele. Isso. Que talvez seja candidato ao Senado aqui, que fala que ele passa um pano para os falsificadores de bebida, dizendo pouco lucrativo, que talvez tenha sido por engano. Ele também fala que é pouco lucrativo. Então, gente, é um desastre total isso, né? Completo. E assim, para um governador e para um Derrite, né? Para quem não é de São Paulo, o Derrite é um ex-policial militar que foi nomeado secretário de segurança e gosta de bater no peito e dizer que matou muita gente. É um matador. Ele mesmo fala, não estou acusando ele disso, ele fala. Então, pega muito mal para um governo que quer passar a imagem de linha dura, não controlar o crime organizado. São Paulo com Tarcísio Derrite teve assassinato porta do aeroporto, no aeroporto internacional de São Paulo, de um sujeito que era informante do Ministério Público em relação ao PCC, teve morte de um ex-delegado que investigava o PCC e agora tem esses crimes relacionados à bebida que o Tarcísio resolve, em vez de enfrentar... No litoral, né? E a chacina no litoral também, que ele deu para... E a chacina no litoral. Então, esse é o governo da linha dura. Que linha dura é essa? E aí quer fazer gracinha no meio de uma crise, as pessoas morrendo, fim de semana as pessoas não vão para os bares para tomar uma caipirinha, não puderam no sábado, com a feijoada, porque tem um governador que resolve fazer gracinha, vai tomar Coca-Cola. Sob risco. E uma irresponsabilidade com o comércio de São Paulo, né? Também, com os comerciantes. Bares e restaurantes de São Paulo. Você entregar assim, agora, eu bebo Coca-Cola, então que se virem, que se dane, pô, não pode ser isso. É um governador adulterado, como me falaram. Totalmente. Governador adulterado. É um absurdo essa história. Eu vou só dar uma respirada aqui, porque a gente está chegando aqui ao final do N2, gente, mas hoje é um dia muito especial, a gente já falou sobre isso. Sim. Querido, quero agradecer a comunidade aqui. Grande cearense. Mil parabéns. Olha só o que a nossa equipe preparou. Vamos colocar lá na frente, vamos colocar na tela aqui também. A gente tem... no carinho da equipe se manifesta de várias maneiras, você sabe, né, Chico? Inclusive com montagens geniais. Muito bom, muito bom. Ficou bonita demais. Olha só, quem tá ali... Tem também essa... Olha essa aqui. É o momento, já que falamos em bebida, essa aí era do tempo que não tinha metanol ainda. Isso era a época que não tinha metanol. Isso, é o nosso... Que isso, Chico? É o nosso sabiazinho. Que beleza. Não, é só alegria. É o nosso poeta. Olha só. Momento beleza aí, dando tapa no telhado. Isso. Momento vampetístico aí. Isso é que a nossa equipe separou aqui de montagens as mais simbólicas. E o momento cubano, o momento revolução. É isso aí, Chico. Um dos maiores cearenses vivos. Obrigado, comunidade CL, equipe, pelo carinho. Muito bom, Chico. Bacana. E vocês, né? É um prazer pra gente. Companhias privilégio, diárias, né? incríveis. Uma delícia. Muito feliz. O nosso chat aqui foi o programa inteiro, viu, Chico? Dando parabéns pra você, celebrando. Que coisa boa, que bacana. Muita celebração por aqui no N2. Voltarei amanhã com muito mais força por conta disso. Viva, Chico. Parabéns pra você, é uma alegria ter você do nosso lado. E vamos nessa, então, acompanhar o Chico Pinheiro Entrevista? Opa, Cida Pedrosa. Coisa Pedrosa, vamos ficar muito de boa. olho. Boa noite, Rodrigo, valeu. Chico, viva e vamos embora. Até amanhã. Boa noite. Javier Milei está promovendo um milagre econômico na Argentina. Verdade ou fake news? Se for fake news, tem potencial para ser a maior fake news do planeta, porque Javier Milei está sendo usado como exemplo para vários países que querem impor as mesmas medidas para as suas populações. A gente foi lá investigar e produziu um dos documentários mais necessários dos últimos tempos. Vai para a Argentina, carajo! Uma alusão à frase que Javier Milei sempre repete. E no dia 9 de outubro, uma quinta-feira às 8 horas da noite, a gente vai estar junto para descobrir a verdade sobre a Argentina. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.